Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui novamente, para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo. E o seguinte, meus amigos, antes da gente ir aí para o assunto principal, não se esqueçam de apoiar os nossos parceiros lá da Fiber. A Fiber, a gente continua com aquela campanha em parceria com a Fiber. Então tem o nosso cupom, que é o cupom OPINAPORCO. A Fiber é uma marca líder de produtos voltados para esportes em geral. Você que gosta de trilhas, academia, ciclismo, crossfit, enfim, para tudo. Minha namorada, por exemplo, ela joga tênis e ela também utiliza produtos da Fiber para tênis. Para você que quer conforto, não sou do esporte, mas você quer conforto, você preza pelo conforto, você tem opções também ali de calçados que vão te trazer conforto para o dia a dia. Eu mesmo uso lá no hospital, todos os dias lá, o tênis da Fiber, porque tem conforto, ele vai se adaptar anatomicamente e também tem o cupom aqui do Opina Porco. Estou colocando fixado na descrição e também nos comentários o nosso cupom e tem QR Code para você acessar lá e ter desconto nos produtos da Fiber na plataforma oficial deles, tá bom? Fiber, galera, tamo junto, parceiraços nossos aí. E, galera, vamos lá. É o seguinte, tava assistindo o vídeo aí, lá do canal do Donati, inclusive, lá no Avante Palestra, e ele fez um vídeo para falar sobre a Copa do Mundo de Clubes. Mais especificamente, um vídeo falando sobre desempenho de Palmeiras, o desempenho dos rivais e tudo mais. E, cara, teve um comentário nesse vídeo, que eu sempre gosto de ler os comentários, eu até falo para vocês, né? Coloque os comentários de vocês, porque o comentário, ele é a extensão do conteúdo. Porque sempre quando eu entro num vídeo, é de lei, sabe? Tá no roteiro já. Eu vou nos comentários para ver a opinião da galera, para ver como que o pessoal tá reagindo àquilo. E a gente sempre encontra algumas reflexões e algumas opiniões interessantes também desses comentários. E aí o cara, ele colocou lá assim: o Wallace Ian, ele está sendo mais decisivo que o Estevão. Porque assim, nesses últimos dias, muita fumaça se levantou em relação ao desempenho e a performance do Estevão. Na verdade, já não é de hoje. Muita gente chama o garoto até de Cuiabá Man, querendo dizer que ele só joga contra equipes tecnicamente inferiores e que ele não tem sido um jogador decisivo da forma como, por exemplo, o Endrick foi. E aí o pessoal fez esse comparativo de que o Flamengo empatou o jogo contra o LA, mas empatou porque fez uma partida treino, porque não tinha a necessidade de ganhar. O Palmeiras tinha essa necessidade contra o Inter de Miami, e que o Wallace Ian, mais uma vez, entrou contra o Chelsea, entrou contra o LA e fez gol. E teve o seu caráter decisivo em comparação com o Estevão. Galera, o que eu acho e o que eu penso? Confesso para vocês que, inclusive, no comentário do rapaz, tinha bastante like. E como o Donati, ele é um cara que ele tem conteúdos especificamente do Palmeiras, mais voltado para o Palmeiras, grande parte do público dele, mais de 90%, é composto de torcedores do Palmeiras. Então eu até fiquei admirado com o quanto de palmeirenses curtiram aquele comentário, meio que concordando com aquela opinião. Nós temos algumas variáveis para analisar antes de falar a respeito do desempenho e do que o Estevão tem entregado. Eu acredito que realmente falta o fator jogo grande para o Estevão. Infelizmente, o Estevão ele subiu das categorias de base para o futebol profissional e ele não foi tão diferencial e tão decisivo da forma como ele foi na base. Mas ele teve o seu caráter de importância, ele teve muitas vezes a postura e também a responsabilidade de ser o grande motor criativo do Palmeiras, porque muitas e muitas vezes o Abel fez isso no seu esquema. Toca pro Estevão e vamos ver o que dá. Quantas e quantas vezes, pessoal, ano passado eu falei para vocês de que o esquema tático do Palmeiras era esse: joga no Estevão e vê o que dá. Eu acredito que o Abel ele errou nesse ponto com o Estevão, em ter colocado uma carga de criatividade, de articulação
principalmente com o Estevão atuando pelo lado direito. Porque na base, pessoal, o Estevão recebeu o apelido de Messinho. E sabe por que ele recebeu o apelido de Messinho? Porque ele jogava num posicionamento mais centralizado. Um posicionamento de camisa 10, um posicionamento de jogador que distribui e articula as jogadas de várias formas dentro do campo. Agora, com o Abel, o Estevão ele virou um assistente de lateral, muitas e muitas vezes. Era isso que ele fazia. Ele ajudava no setor ofensivo e também ajudava no retorno da cobertura defensiva da equipe. Porque o Abel ele tem essa característica de querer ir e voltar. A responsabilidade do Estevão não ter sido mais decisivo como ele deveria ter sido, não é só do Estevão em si, mas é do técnico também. Porque ele não explorou os recursos técnicos e táticos que o Estevão poderia ter tido no Palmeiras. E eu acho que isso foi uma grande falha, tá? Grande falha mesmo, de caráter técnico mesmo, da comissão do Palmeiras. Outro ponto e outra variável que as pessoas comparam bastante é em relação ao Endrick. Tá? Ah, o Endrick foi muito mais decisivo. Exatamente. O Endrick foi mais decisivo, só que o Endrick, ele tinha um posicionamento e uma dinâmica em campo que permitia ele ser esse jogador e que também ele foi esse jogador na base do Palmeiras. Ele não teve que se adaptar a um estilo, ele não teve que ficar voltando para cobrir outro jogador, para cobrir setor defensivo, igual o Estevão faz. A questão do Estevão ficar socado por um dos lados do campo acabou tirando muito do potencial que ele tinha. E o Endrick, ele já era um jogador mais adaptado quando ele subiu para o Palmeiras e jogou na posição que ele jogou no Palmeiras, ele conseguiu ser mais protagonista, isso é verdade. O Endrick, pessoal, bateu no peito e falou assim, ó, manda em mim, manda em mim. Lembra no jogo contra o Botafogo, do 4-3? Foi isso que aconteceu. Porque ele já estava mais habituado a jogar daquela forma que o Palmeiras profissional propôs. Ele não teve que ficar mudando o estilo dele. Ele jogou daquele jeito. O Estevão não. O Estevão mudou o estilo dele. E agora, a comparação que o pessoal fez com o Wallace Ian, cara, é difícil a gente comparar o Wallace Ian com o Endrick. É muito cedo para fazer essa comparação. Eu acho que o Wallace Ian, ele tem tudo para ter uma estrela lá na equipe do Flamengo. Ele já mostrou isso em jogos que ele entrou num Super Mundial contra o Chelsea e ele teve o caráter decisivo. Ele teve esse caráter. Ele teve mais que o Endrick, tá? Eu devo concordar com a afirmação do colega aí, de que o Wallace Ian, ele está sendo mais decisivo que o Endrick. Ele está, porque ele fez 2 gols. Gols que foram importantíssimos para a equipe em momentos que a equipe precisava de gol. Então, sim, ele tem o caráter mais decisivo. Eu concordo com essa afirmação. Agora, quando a gente olha no médio e longo prazo, a gente precisa observar também o médio e longo prazo. O Wallace Ian está sendo um garoto que está começando a aparecer agora. Ele está começando a ganhar as minutagens, ele está começando a ganhar a oportunidade. Então a gente precisa observar um pouco mais. O começo do Wallace Ian é um começo muito bom. Um começo ótimo. Se ele continuar nessa toada, meu amigo, mais uma venda milionária para o Flamengo no futuro. Vocês podem ter certeza disso. Vai ser uma venda ali do padrão de Endrick, do padrão de Estevão, do padrão de Vinícius Júnior. Vai ser esse padrão. Que é muito cedo para a gente fazer a comparação, é muito cedo. Em termos de Copa do Mundo dos clubes, ele está sendo mais decisivo. Só que também eu entendo que o Felipe Luiz, ele sabe se adequar mais à proposta daquilo que ele quer que o jogador tenha do que o Abel. O Abel pegou o Estevão e, igual eu falei para vocês, quis mudar a característica do Estevão. O Felipe Luiz, ele não quer mudar a característica do Wallace Ian. Ele coloca o Wallace Ian da forma que o jogador já está acostumado e habituado a jogar. Mas eu não acho que o Estevão merece apanhar tanto da forma como tá apanhando, não. Ah, Neto, mas ele fez aquela entrevista que estava difícil focar. Esse ponto eu concordo, tá? As críticas que as pessoas fez a ele em relação à declaração dele que tá difícil focar, amigão, o Estevão, é difícil focar para você? Você imagina para um estudante do ensino médio que trabalha no McDonald's ganhando um salário mínimo e ainda tem que focar no final do ano para prestar um Enem. Ele ainda tem que pegar
a inscrição do Enem, tem que fazer acontecer para tentar entrar na universidade e ter que conciliar trabalho com universidade e muitas vezes ajudar a família ainda com a renda dentro de casa. Isso sim, Estevão, é difícil focar. Você não tem desculpa, você tem tudo na sua mão para entregar o melhor. Concordo que teve a questão técnica que acabou prejudicando você também. Só que a sua declaração, ela foi ridícula. Isso eu não isento não, pessoal. Beleza? Coloca nas opiniões aí. Tamo junto, valeu, falou, até mais.